Aqui Paulo fazendo um discurso perante o povo. Paulo aqui faz um discurso em sua defesa. Embora ele não precisava se defender, mas ele vai ali e se defende perante o povo para tentar convencer aquele povo que ele também já foi um fariseu, que ele também já foi um zeloso pela lei, que ele também seguia a lei e a regra. E ele tentou ali explicar para o povo que ele teve um encontro com Jesus, que ele teve um encontro com Jesus e esse encontro mudou a vida dele. E que esses homens, se atentassem para aquilo que ele estava falando, se aceitassem, eles também iam ser transformados. Porque essa era a visão de Paulo, querer transformar essas vidas, querer que essas vidas fossem libertas, querer que essas vidas fossem transformadas. Mas, infelizmente, irmãos, nem todo mundo quer ser transformado pela palavra. Nem todo mundo quer ouvir o que a palavra tem para ouvir. Paulo, meus irmãos, ele sabia que ele ia ter que sofrer. Ele sabia que ele ia ter que padecer. Nós já iniciamos o culto aqui falando, de Jesus. E Jesus foi morto, mas ressuscitou. E Jesus falou para as mulheres que ele ia ter que padecer, ia ter que sofrer. E o apóstolo Paulo foi um dos que o próprio Jesus falou: vou mostrar o tanto que você vai sofrer por amor ao meu nome. Então Paulo já sabia tudo que ia sofrer. E quando ele foi dar esse discurso, irmãos, muitas pessoas ouviram ele falar, embora ele já tinha apanhado, embora ele já tinha sido espancado. Muitas pessoas ouviram ele falar, mas não ouviram de bom coração, para querer ser transformado, para querer ser mudado. Ouviram para querer ter mais algo para falar contra a vida de Paulo. Tanto que no final, o povo mesmo assim queria a morte de Paulo. Queria que Paulo fosse morto. Mas glória a Deus, meus irmãos, que quando Deus chama o homem, que quando Deus chama a mulher, Ele tem um plano na vida do homem e da mulher. E enquanto esse plano não acontecer, Deus permite que ele fique vivo e vai para onde Deus quer que ele vá. Embora Paulo tentou primeiro para os judeus não queriam, Paulo falou, então, Deus falou para Paulo, então agora Paulo, você vai para outro lugar. Agora você vai pregar para os gentios, agora você vai pregar para outro povo. Meus irmãos, eu e você como um cristão, temos a oportunidade de estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus e ser transformado por Deus. Se nós não queremos, Deus vai para outro. E esse outro que eu vi vai ser transformado, vai ser mudado, e vai ser um vaso escolhido na mão de Deus, que Deus vai usar para a glória e para a honra do nome dEle. Então que você, que somos agora cristãos, venhamos aproveitar a oportunidade que nós temos de estar na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Porque os judeus foram os primeiros, por mais que eles crucificaram Jesus, rejeitaram Jesus, Jesus primeiro falou, vocês vão ser testemunha tanto em Jerusalém, ou seja, começa por Jerusalém, vai ser também em Samaria, em toda a Judéia, mas principalmente era em Jerusalém, até se cumprir a plenitude dos gentios. E ele vai lá e começa a pregar para Jerusalém, porque o intuito de Paulo era que os judeus também fossem salvos, porque Deus não quer salvar só judeus, Ele quer salvar todos, é todos que Ele quer. Então Paulo pregou ali, já que Jerusalém era o centro, pregou, mas o povo, irmãos, não veio de aceitar o sermão, o povo queria matar Paulo. Por quê? Porque Paulo pregava a palavra da verdade. E o que eles fizeram? Falaram, não, Paulo está pregando contra a lei, Paulo está falando contra o templo, Paulo está falando contra nós. Meus irmãos, Paulo só queria pregar Cristo, Paulo só queria que eles se convertessem ao Evangelho, mas para eles era pregar contra Cristo, era pregar contra a palavra de Deus, para eles era pregar contra a lei. Então tem pregação que, se a gente não vigiarmos, a gente pensa que está indo contra o nosso sistema. Mas, irmão, o nosso sistema não é o sistema do Evangelho. O sistema do Evangelho é diferente do sistema humano. Por isso que a nossa percepção tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não tiver de acordo com a palavra de Deus, já era. É num caso que eu não ia entrar, mas vou entrar rapidinho. Sistema, o que é sistema? Saia até o pé
sai, blue camisa até aqui, isso é sistema. Isso é sistema. O que é sistema? Você não poder assistir televisão. O que é sistema? Você não poder raspar o braço. O que é sistema? Você não poder cortar a unha. Isso é sistema humano, que o ser humano cria. Isso não é o sistema do Evangelho. Isso não é a percepção. O que é o sistema humano? Você não pode ter barba. O sistema humano fala que você não pode ter barba. Certas denominações, se eu for de barba, mandou embora. Fala, não, você não pode ter barba. Então isso é sistema humano, mas não sistema bíblico. Isso não é o sistema do Evangelho. Então, sistema, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Então Paulo só estava falando, não estava falando contra eles. Paulo só estava pregando o Evangelho. Só estava pregando a graça. Mas para eles, era ofender a eles. Falar de Cristo era ofender, porque Cristo era tido como um herege, como um falso. E muitos hoje têm Cristo como herege, como um falso. O cristianismo, o Evangelho como algo falso. Mas para nós, irmãos, que cremos, o Evangelho não é falso. O Evangelho é poder de Deus. É salvação para aqueles que crê. Então muitas pessoas, por muitas vezes estar ligado em lei, em sistema, acaba tocando as pessoas para fora. Aí não entende que o Evangelho não é isso. Não é tocar as pessoas para fora. O Evangelho é transformar, as pessoas ser transformadas. E para as pessoas ser transformadas, a mente delas precisa ser transformada. Porque a pessoa só muda a cultura dela se a mente dela for transformada primeiro, senão ela não muda. Se ela não tem uma transformação na mente, ela continua da mesma forma, continua do mesmo jeito. Então, meus irmãos, que a gente venha abrir o coração para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. E antes de Paulo dar esse discurso, foi avisado pelo profeta Ágapo que quando ele fosse para Jerusalém, ali o Espírito avisava que ele ia ser preso, que ele ia sofrer cadeia, que ele ia sofrer prisão, que ele ia sofrer açoites. E o povo falou, não, Paulo, você não vai não, Paulo. Fica aqui, Paulo. Aí Paulo falou, não, eu vou. Por quê? Porque esse era um propósito de Deus. Ágapo não falou para ele ir. Só falou o que ia acontecer. Ele não falou nem para ele ir, para ele não ficar. Só falou, se for vai acontecer isso e isso. E ele pegou e foi. Paulo, mesmo sabendo que ia sofrer prisões e tudo, Paulo foi. Deixa eu perguntar, irmão. Se Jesus chegar e falar para mim e para você, você vai lá na China e você vai sofrer, você vai? Está vendo que o Evangelho é muito mais que às vezes a gente pensa? Olha, eu vou só ler para não ficar só nas minhas palavras. Olha o que diz o versículo 10 e 21. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágapo. E vindo ter convosco, tomou uma cinta de Paulo, ligando aos seus próprios pés e mãos, e disse o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. Então, seja, assim como eu prendi as mãos, vamos fazer isso com Paulo. De quem que é essa cinta? De Paulo. Aí o versículo 12: e ouvindo nós isto, rogamo-lhe tanto como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Olha, não vai. O povo ficou rogando, não vai para Jerusalém. Aí no capítulo 21, versículo 13, mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Sabe o que Paulo está falando? Ainda que prisão está me esperando, eu não estou disposto apenas a ser ligado, mas eu estou disposto até a morrer por amor ao nome do Senhor. Meus irmãos, será que a gente está disposto a saber que nós vai para um lugar, saber que a nossa própria vida está em jogo? Será que a gente está disposto a isso? É coisa para a gente parar e pensar que o Evangelho não é só bênção, o Evangelho é perder também. O Evangelho não é só vitória, não.
O evangelho não é só vitória, tem coisa que a gente perde. Paulo perdeu a sua vida aqui na terra por amor ao evangelho. Ele se dedicou toda a sua vida por amor ao evangelho. Ele poderia ter uma vida como qualquer pessoa aqui. Poderia viver uma vida bem, só trabalhando com tenda, tranquilo, sem precisar sofrer por amor ao evangelho. E é esse evangelho que não existe que as pessoas querem. O evangelho sem sofrimento. Se você chamar, você chamar para uma coisa que não vai trazer sofrimento, agora vamos chamar para um lugar que vai trazer perseguição. Vai ser muito difícil os que vão erguer a mão e falar, eu vou. Então o evangelho, irmão, a gente tem que estar disposto até a dar a nossa vida por amor a Jesus. Eu não sou masoquista, mas a Bíblia diz que a gente sofre aflição por amor a Cristo. E Paulo estava dizendo, vocês aí estão chorando, estão fazendo meu coração doer, mas eu estou disposto a não só ser preso, mas até a morrer por amor a Cristo. Muitas vezes, irmãos, eu me lembrei aqui desses irmãos, eu lembrei como se fosse Pedro. O que Pedro falou para Jesus? Jesus, não, você não vai morrer não, Jesus, você não vai padecer não, você não vai sofrer isso não. Jesus falou, Pedro, pelo amor de Deus, né, Pedro? Para trás de mim, Satanás, você só pensa nas coisas dos homens, não pensa nas coisas que são de Deus. Porque para Pedro sofrer não era de Deus. Para Pedro o Salvador ter que perecer não era de Deus. E para muitas pessoas, quando um servo de Deus está sofrendo, não é de Deus. Ele está em pecado. Imaginem Jó, né, irmãos? Os amigos dele acusou ele tanto que está em pecado. E hoje muitas coisas, irmãos, não era nesse porém que eu ia falar, mas eu vejo muitas pessoas, quando alguém está sofrendo, é cristão, fala, está vendo, é algum pecado que ele está cometendo, é alguma coisa que ele está fazendo, e nem sempre, irmão, é pecado que a gente está cometendo, que a gente está sofrendo, porque Paulo, que pecado Jesus teve? Que pecado Paulo teve? Tinha pecado sim, mas ele não estava sofrendo por causa do pecado, estava sofrendo por amor a Cristo. Então nem todo sofrimento é por causa do pecado. Jeremias sofreu, nem pôde casar. Ele estava em pecado? Não estava em pecado. Ezequiel, Deus falou, eu vou tirar a sua esposa. E ele não estava em pecado. E Deus tirou a esposa de Ezequiel. Então nem sempre quem sofre, irmão, é porque está em pecado. Porque quem quer seguir a Cristo piamente, a Bíblia diz que vai padecer perseguições, aflição, tribulação. Então Paulo falou, não, eu estou disposto até morrer por amor a Cristo. Aí Paulo, irmãos, ele foi para Jerusalém. Eu estou só dando um contexto para a gente entender o discurso. Aí ele foi para Jerusalém. Quando ele foi para Jerusalém, ele pregou, pessoas creram, acreditaram no Evangelho. Mas teve alguns judeus que veio lá da Ásia, começou a causar tumulto. E falou que Paulo estava pregando contra o templo. Aí sabe o que eles fizeram com Paulo? Pegaram Paulo à força e bateram em Paulo. Lá em Jerusalém. Lembra? O Espírito falou, você vai sofrer. E Paulo foi. E pegaram Paulo, eu vou até ler, irmão, para vocês não ficarem só na minha palavra. Olha o que diz o 28. Clamando os varões israelitas, acudi este homem, que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei. Capítulo 21, versículo 28. E contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Tinha falado que Paulo tinha até introduzido o grego e profanado o templo. Aí olha o que diz o versículo 30. E alvoroçou toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando Paulo, arrastaram para fora do templo. E logo as portas se fecharam. Pegaram Paulo e falaram, vamos levar ele para fora. Você acha que levaram ele para fora para quê, irmão? Olha, fecharam o templo, falou, aqui nós não vai bater nele não, mas vamos levar ele para fora. Fecharam a porta do templo e deram uma surra em Paulo. Olha o que diz o 31. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. E este, tomando logo consigo soldados centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno, os soldados cessaram de ferir a Paulo. Em algumas traduções diz espancar Paulo. Irmão, Paulo só estava pregando o evangelho. Sabe o que ele foi? Espancado.
foi ferido. E só pararam de ferir quando viram os romanos. Falou, então os soldados oficiais, vamos parar, porque senão ia sobrar para eles. Mas a intenção dos judeus era matar Paulo. Paulo só estava pregando o evangelho. Mas para eles era confusão. Para eles era contra a lei. Para eles era contra Deus. Aí nós vemos que quando o tribuno chega próximo de Paulo, vai dizer que ele prendeu e mandou atar com 2 cadeias Paulo. Aí tribuno manda prender Paulo, ata ele com 2 cadeias. Mas Paulo, e olha a multidão no 34, e na multidão uns clamavam de uma maneira e outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzir para a fortaleza. E sucedeu que, chegando a escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Meus irmãos, olha a multidão, irmão, hoje é uma coisa terrível, né, irmão? A pessoa pregando bem, pregando salvação, as pessoas querem espancar. A pessoa que às vezes, Barrabás, que causou uma sedição, eles queriam soltar. Barrabás, que realmente causou revolução e matou uma pessoa, eles pediram para soltar. E Jesus e Paulo, que só queria salvar essas pessoas, eles queriam matar. Olha como que é o mundo hoje. A inversão de valores. O que é bom às vezes passa por mal. O que é mal às vezes passa por bom. Às vezes o que é mal é aplaudido. E o que é bom é vaiado. É criticado. Por quê? Porque vai contra o pecado, vai contra a natureza da pessoa. E a pessoa que não quer ser transformada, a pessoa que não quer ser moldada, ela prefere vaiar do que aplaudir e aceitar aquilo que Deus tem para a vida dela. E vamos continuar lendo. Porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o. Versículo 36. A multidão queria matar Paulo de qualquer jeito. E quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer alguma coisa? E ele disse: sabe o grego? Não és tu porventura aquele egípcio de que antes desses dias fez uma sedição? Eles pensou que Paulo tinha feito uma sedição, aqui é revolução contra Roma. Pensou que Paulo tinha feito isso, uma rebelião. Mas Paulo não era isso. Mas Paulo disse: na verdade eu sou um homem judeu. Ou seja, eu não sou esse que causa, sou um judeu, cidadão de Tarso, da cidade não um pouco celebre na Cilícia. Rogo, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. Feito grande silêncio, falou em língua hebraica, dizendo... Paulo, depois de ser espancado, depois de ser ferido, sendo levado à fortaleza para ser preso, mas Paulo falou: não, pera, eu tenho algum direito de falar? Aí tribuno falou: você não é aquele egípcio que causa... não sou esse não, sou judeu, falou tudo que era. Aí falou: então vou te dar liberdade de falar. Paulo acena a mão, e o povo para ouvir falar. E quando Paulo fala em hebraico, eles param mais ainda, porque os judeus, a língua mais ali era o hebraico, embora eles falaram o aramaico, falavam o grego, mas a língua ali, que era da religiosidade, era mais o hebraico. Então Paulo começa a falar em hebraico, e o povo para falar. Aí Paulo dá o testemunho dele, irmãos. Meus irmãos, não tem melhor coisa da nossa defesa, é a palavra de Cristo e o que Ele fez na nossa vida. Porque não tem melhor coisa, irmãos, do que as pessoas olhar para nós e ver o nosso testemunho. As pessoas olhar para nós e ver a misericórdia de Deus. As pessoas olhar para nós e ver a palavra de Deus, ver o que Deus fez em nós. E Paulo aqui tenta dizer para eles que também já foi um deles. Olha a diferença de Paulo, né? Paulo podia falar: não, agora eu sou uma pessoa melhor, não sou igual a vocês, vocês são assim. Não, meus irmãos, se a gente quer ganhar uma pessoa, a gente, não era isso, mas toma no curso de ensino, então vou ensinar. Se a gente quer ganhar uma pessoa, a gente nunca pode se querer julgar melhor que a pessoa. Como que você quer ganhar uma pessoa, e às vezes você fala: não, eu sou assim, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. No presente só, fala: não, eu era um perdido, eu era um pecador, e Jesus libertou a minha vida.
Porque se a pessoa não entender que você não teve uma transformação, para ela fica difícil. É igual eu falo do testemunho que Jesus fez na minha vida. Certas pessoas falam, não, porque as pessoas olham para nós hoje, quem foi transformado e mudado, Jesus salvou, ela não pensa o que nós fomos antes, ela vai pensar o que nós somos agora. Então, às vezes nós precisamos dar o testemunho para elas entenderem a transformação que Deus fez na nossa vida, para elas entenderem que Deus também pode transformar elas. Porque, irmão, se não teve transformação em nós, como que a gente vai falar de transformação para as pessoas? Então, isso é forte. Aí Paulo diz no 22, varões e irmãos. Irmãos, você já pensou? Paulo chamar de irmãos aqueles que espancou ele, aqueles que bateram nele, feriu ele, chamar de irmão. Varões e irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram e diz. Aí ele diz, quanto a mim, sou varão judeu, ou seja, eu sou judeu igual vocês. Eu sou varão judeu. E ele diz mais, de Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Eu fui criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o maior rabino da época. Era um mestre. Eu fui ensinado pelo mestre. E era reconhecido perante o povo. E diz mais, instruído conforme a verdade da lei. Sabe essa lei que vocês seguem? Eu também fui instruído nela. Aí ele diz mais, de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós que hoje sois. Eu também fui instruído. Eu também andei na mesma lei que nossos pais. Eu também fui zeloso pela lei. Paulo falando, isso que vocês estão fazendo hoje, eu também fiz. Sabe isso aí que vocês estão fazendo? Me perseguindo, batendo em mim. Porque aqui para os judeus, irmão, era como se eles fossem zelosos pela lei. Para eles, não que era lícito eles fazerem aquilo. Igual Paulo não perseguiu a igreja, não matou. Para ele estava tendo um zelo pela lei. Mas na verdade ele estava perseguindo Cristo. E esses judeus estavam fazendo a mesma coisa. Estavam achando que ele estava sendo zeloso pela lei, mas é o contrário. Ele estava contra Cristo. Ele estava contra o Salvador. Irmão, tem zelo. Presta atenção, isso é muito forte. Se vocês quiserem, pode ler o contexto, ler de novo. Pode ler a história de Paulo. Tem coisa que a gente pensa que está sendo zeloso. E às vezes nós, como eu já disse, nós estamos sendo zelosos por regra, por coisas que não existem hoje. E a gente fala, não, é assim, assim e assim. E às vezes não é mais. Eu não estou falando que a palavra muda, tá, irmão? A palavra é a mesma. A doutrina de Cristo e dos apóstolos são a mesma. Mas eu estou falando coisas que às vezes está no nosso sistema, que tem coisas da lei que não é praticada hoje. Cerimônias, outras coisas, não é praticada hoje. Então, mas tem coisas que é de tradição, que é de costume, mas que não é conforme a palavra. E a gente quer seguir aquilo à risca. E quem não segue, então você não serve. Não é assim que funciona. Não foi assim que Jesus ensinou a gente. Não é assim que funciona. Então, irmãos, vamos tomar muito cuidado, para a gente não pensar que está sendo zeloso, e às vezes a gente está sendo fariseu. Às vezes a gente está sendo igual esse povo. Aí, olha o que diz o 4. Persegui este caminho até a morte, porque o evangelho eles chamavam de caminho. Eles falavam que era o caminho. Paulo falou, eu persegui esse caminho. Ou seja, eu persegui o evangelho, eu persegui os cristãos. E ele diz, mas até a morte, prendendo e metendo em prisão também todo homem como mulher. Paulo falou, eu fiz isso aí. Eu prendia, eu mandava para a prisão tanto homem como mulher. Aí ele diz, mas como também um sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destes cartas para os irmãos, e fui a Damasco para trazer manietados, ou seja, amarrados, para Jerusalém, aqueles que ali estivessem a fim de que fosse castigado. Paulo falou, meu filho, isso daí que você está fazendo eu já fiz. E eu ainda ia mais longe. Eu saí de Jerusalém, eu fui lá para Damasco. Eu ia lá para Damasco para pegar os irmãos, tanto mulher, tanto homem, para prender e trazer manietado, para quando chegar aqui, eu castigar. Não tem melhor coisa do que a gente mostrar a misericórdia que Deus teve na nossa vida. Não nessa passagem,
vai servir uma passagem que Paulo falou assim: que Deus teve misericórdia dele, para mostrar misericórdia aos outros povos, para mostrar misericórdia àquele povo. Irmãos, sabe por que Deus teve misericórdia de nós? Primeiro, porque Ele é bom. Segundo, para mostrar a misericórdia dele que para outras pessoas também, que Ele tem misericórdia de outras pessoas. Porque Paulo falou: a paciência que Deus teve comigo, a misericórdia que Ele teve comigo, a longanimidade que Ele teve comigo, serve para outras pessoas. Se Deus for longânimo comigo, se Deus teve misericórdia de mim, Deus também pode ter misericórdia de você. Então, irmãos, a misericórdia dele e o que Ele fez na nossa vida é para mostrar que Ele pode salvar outros. Então creia na salvação daqueles que estão perdidos. Creia que Deus está tendo misericórdia, porque quando está vivo Deus está tendo misericórdia, e Ele vai salvar para a glória de Deus. E nunca se sinta melhor do que alguém, porque melhor é Deus. Aí o versículo 6: ora, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Paulo está falando: eu estava indo com raiva. Vocês forem ler, vocês encontram isso no capítulo 8 de Atos, e no 9 vocês encontram a conversão de Atos. Paulo está aqui mostrando, testemunhando a conversão que aconteceu no capítulo 9. E no capítulo 8 ele recebe carta, e no capítulo 9 ele mostra a conversão dele. A conversão de Paulo. Paulo está testemunhando o que aconteceu. Falou: e estava indo mesmo com toda a fúria, mas de repente um resplendor de luz. Um resplendor de luz. Olha o que diz, irmãos. De repente, ao meio-dia, irmão, ao meio-dia, imagina o sol ao meio-dia. Mas a luz foi mais forte do que o sol. Porque brilhar no escuro, você acende uma luzinha, dá para ver. Agora quero ver brilhar na luz do sol. É só Jesus, irmão. É só Jesus que brilha mais do que o sol, porque Ele também é o sol, né? E de repente me rodeou uma grande luz do céu. Do céu. Aí ele continua: e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, porque antes de ser Paulo, Saulo. Um nome que vem do hebraico e outro nome é romano, se eu não me engano. O nome Saulo, que vem da raiz de Saul, e o nome Paulo vem do romano. Então, porque às vezes as pessoas ele tinha a cidadania judeia e a cidadania romana, Paulo. Você vê que o pai dele era romano e a mãe era judia, irmãos. Então, ali o resplendor cobriu e ele caiu em terra, meus irmãos. Porque quando a glória de Deus, irmão, vem sobre a nossa vida, a gente se prostra perante Deus. Irmão, quem teve um encontro com Deus, ele se prostra perante Deus. Quem teve um encontro com o Senhor, ele se prostra perante o Senhor. A pessoa que não se prostra perante Deus, não teve um encontro ainda com Deus. Porque todo mundo que teve um encontro com Deus, ele se humilha na presença de Deus. Ele se prostra aos pés de Deus, ele adora a Deus, ele reconhece a Deus como um Senhor. E ele diz: caí por terra e ouvi uma voz que me diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? Paulo nem sabia porque já estava chamando de Senhor. Porque ele viu que era maior do que ele, porque derrubou ele, fez ele cair por terra melhor. E só quem faz a gente cair por terra é o Senhor. O que é cair em terra? É se prostrar. Quem faz a gente se prostrar é o Senhor. Lembra Isaías que viu a glória de Deus? A maioria dos homens que viu a Deus se prostraram. E é isso que Deus faz, irmão, para ele entender que a gente é dependente dele, para entender que ele é o Senhor e nós somos servos. E diz: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegue. Paulo está falando: está vendo, irmãos judeus? Lembra que Paulo está dando um discurso de defesa. Então ele está falando tudo o que aconteceu com ele. Ele estava indo em missão religiosa, mas foi encontrado pela graça de Deus, irmão. Foi transformado pela luz do céu, foi transformado pela luz do mundo, que é Jesus. E olha o que diz a palavra de Deus: e os que estavam comigo, viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo.
Os que estavam com Paulo viu a luz, mas não ouviu a voz. Isso aqui Deus falou comigo também. Tem muita gente que vê a luz, mas não ouve a voz. E somente a voz, que é a palavra, vem a fé. E somente da palavra vem a salvação. Porque teve muitas pessoas que olhou Jesus, viu que Jesus era a luz, mas não ouviu a palavra dele. É só a palavra que transforma. Então não adianta a gente falar, mas eu vi, mas não ouvi a palavra. Porque a palavra, aqui diz que Jesus falou com Paulo, mas não falou com os outros, mas só Paulo ouviu a voz dele. Está entendendo, irmão? Tem encontro que Deus marca comigo e com você. Pode ver que todo mundo viu a luz, mas não ouviu a palavra. Mas não ouviu a voz. Tem gente que vê a luz, mas não ouve a voz. E o que vai transformar vai ser a palavra. Vai ser a luz, porque ela que vai dar, vai ser a palavra, porque ela que vai dar fé. E Paulo ali ouviu a palavra daquele que falava com ele, mas os outros não ouviram. Então, meus irmãos, ouve a palavra. Ouve a palavra. E deixa a palavra transformar a sua vida. Ouve a voz de Deus. Ouve a voz do Senhor. E que maravilha, né, meus irmãos, quando Jesus fala com a gente. E que maravilha quando a gente ouve a voz de Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, é direção para a nossa vida. É instrução para a nossa vida. Continuando, versículo 9. Os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então viram a luz, mas não viram a voz de Jesus. Amém? Então que nós vamos ouvir a voz de Jesus. Então disse eu, Senhor, que farei? Já que eu ouvi a voz, eu vou perguntar o que eu tenho que fazer. Já que você ouviu a palavra, pergunta o que tem que fazer para a palavra. Porque é a palavra que vai orientar. Se Deus está falando com a gente, irmão, é direção. É direção para a nossa vida. Aí diz assim, e o Senhor me diz, levanta e vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu via, por causa do esplendor daquela luz, e como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. Paulo, irmão, ficou sem enxergar por causa do resplendor da luz. Mas olha isso aqui, presta muita atenção. Os que estavam com Paulo ficou sem enxergar? Não ficaram. Não ouviram a voz, mas não ficou sem enxergar. Por quê? Porque ali Deus estava atrás de Paulo. Tem coisa que vai acontecer na sua vida que não vai acontecer na vida do outro. Está entendendo? Mas a melhor coisa, irmão, deixa eu dizer para vocês. Mas a melhor coisa, levando para o espiritual, é Deus fechar os nossos olhos para a coisa do mundo. Para o pecado, não para nós não ver, que a gente vai saber que é pecado. Mas fechar assim para a gente não querer. E abrir os nossos olhos para a glória dele. Porque os olhos do Paulo, quando foi fechado, é como se estivesse simbolizando, Deus está falando, você não tem autoridade, é eu que fecho e eu que abro. Ou seja, Paulo fechou, foi fechada a visão física de Paulo. Mas quando foi aberto os olhos dele também, foi aberta também a visão espiritual. Porque Deus já naquele encontro, quando fechou os olhos dele, Deus já estava dando visão espiritual para Paulo. E os outros saíram com visão física, mas não saiu com visão espiritual. Então tem coisa que vai acontecer na nossa vida para abrir os nossos olhos espiritual. E é muito melhor quando Deus abre os nossos olhos espirituais, irmãos. Porque assim a gente vai enxergar de verdade as coisas de Deus. E a gente vai poder contemplar a glória do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Paulo foi para onde Jesus mandou ele ir. E no 12 diz assim, um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista ou volta a enxergar. E naquela mesma hora o vi. Glória a Deus. Agora Paulo já estava sendo, a vista dele já estava sendo aberta por alguém que ele estava perseguindo antes. Agora Jesus foi lá e usou Ananias, que era um homem ali justo da época, que as pessoas confiavam nele, conheciam ele. Agora Paulo, aquele que ele perseguia, agora Deus usou aquele que ele perseguia para abrir os olhos dele. Está vendo, irmão? Não era assim, às vezes nós perseguia crente, Deus usou um crente para abrir os nossos olhos. Está entendendo? Então, irmão, não adianta perseguir ninguém não, em nome de Jesus. O que nós temos é que pregar o Evangelho.
Nós temos é pregar a palavra de Deus. Aí olha, continuando a palavra do Senhor. E ele diz: o Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheça a sua vontade, e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Porque há de ser sua testemunha para com todos os homens de que tens visto e ouvido. Agora por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, e invoca o nome do Senhor. Paulo, Deus te escolheu. Agora você vai levar a palavra para aqueles que você tem visto e ouvido, porque Deus te escolheu para isso. Agora levanta e batiza, porque Paulo não era batizado. Batiza, lava-te do teu pecado. Porque o Senhor queria usar Paulo. Meus irmãos, o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida. E a gente precisa ser limpo de todo pecado, para que Deus possa usar a nossa vida. Aí o versículo 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te depressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de ti. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Então Paulo teve uma visão do Senhor, não nessa aqui, mas foi na outra. Quando ele se converteu, ele foi para Jerusalém pregar o evangelho. Mas o Senhor apareceu para ele em visão, ele foi arrebatado, o Senhor apareceu para ele em visão e falou: ó, eles não vão aceitar seu evangelho, eles vão perseguir você e vão querer matar. E nós sabemos que nessa ocasião, Paulo desceu no cesto e foi levado para outra cidade, foi para Tarso, voltou para Tarso de novo. Mas agora, Paulo volta, e ele diz que aconteceu a ele de princípio, que o povo já não ia ouvir naquela vez que ele pregou a primeira vez. E nessa vez, na segunda que ele está pregando, o povo também já não está ouvindo de novo. O povo já não está dando crédito de novo, mas ele foi avisado pelo Senhor. Meus irmãos, isso é tremendo. A primeira, Paulo, Deus avisou ele para fugir. Mas da segunda, Deus não avisou ele para fugir. Da primeira vez ele foi para Tarso, mas dessa ele ficou em Jerusalém. Não, tem hora que Deus vai mandar a gente sair, mas tem hora que a gente vai ter que ficar. E quando a gente vai ter que ficar? Quando chegar a hora da gente ficar. Quando for para a gente ir para outro lugar, Deus vai falar: vai. Porque Paulo falou, Paulo, eles não vão aceitar e vão querer, então foge. E Paulo fugiu da primeira vez. Agora eu faço a pergunta: dessa ele fugiu? Não fugiu. Tem coisa que Deus manda a gente fugir, irmão, mas tem coisa que Deus manda a gente ficar. E se Deus mandou a gente ficar, por que fugir? E se Deus mandou a gente fugir, por que ficar? Então, só basta a gente entender a voz de Deus. Porque, irmãos, não foi fácil a decisão. Vamos só analisar um pouquinho. Não foi fácil a decisão de Paulo. Os irmãos estavam chorando, irmão. É a mesma coisa eu falar para vocês: irmãos, a partir de amanhã, eu vou lá. Vamos pôr um país aí que mata cristão. A partir de amanhã eu vou lá para esse país. E Deus já me falou que eu vou morrer. Que eu vou ser. Deus já falou que eu vou ser secoteado. Eu vou ser preso. Imagina eu falar isso aí para vocês. Quem não vai chorar? Até eu. Vai falar: nunca mais vou ver o pastor. Nunca mais. Vocês têm uma ideia? Quando Paulo foi despedir da igreja de Éfeso, os irmãos chorou, se ajoelhou, beijava Paulo e chorava. Mas Paulo sabia que tinha que ir. Paulo sabia que tinha que passar por isso. Agora eu penso, irmão, Ágapo falou que ia acontecer, o povo queria que ele não fosse, mas Paulo teve que tomar uma decisão. Está entendendo? Tem hora que a decisão vai ser nossa, irmão. Tem hora que as pessoas vão falar: não vai, que isso, não faz. E o profeta vai falar: você vai ter que passar por isso. A decisão vai ser nossa. E qual que é a melhor decisão? Aquela que é da vontade de Deus. Aquela que é da vontade do Senhor. Porque o que os irmãos, se vocês for ler o capítulo 21, os irmãos ficou insistindo. Quando eles viram que não adiantava insistir, ele falou: então seja feita a vontade do Senhor, Paulo, na sua vida. E a vontade do Senhor foi que Paulo fosse para Jerusalém e passasse pelaquilo. Então, meus irmãos, o importante é a gente ouvir a voz de Deus e aceitar a direção de Deus. Seja para a benção, seja para receber benção, ou seja para sofrer por amor ao nome dEle.
Nós temos que estar disposto a essas duas coisas. Amém? Aí, irmãos, o versículo agora 21, meus irmãos. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram até essas palavras e levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. O povo escutou Paulo até ele falar que Jesus revelou para ele que agora ele ia para os gentios. Aí sabe que ele falou: esse homem não compensa viver não, é melhor matar ele, esse homem não tem que viver na terra não. O povo escutou só aquela hora, mas daqui a pouco já queria matar Paulo. Paulo só queria abrir os olhos daquele povo, irmão, mas o povo queria matar ele. Aí diz agora o versículo 23. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, lançaram pó para o ar. E o tribuno mandou que levasse para a fortaleza, dizendo que o examinasse com açoites, para saber por que causa assim clamava contra ele. O povo queria matar Paulo. Aí o tribuno falou: não, leva ele para a fortaleza, examina ele. Aí examinaram, entenderam que Paulo também era um cidadão romano, e ele não foi tratado, ele foi tratado conforme a lei de Roma. Não açoitaram ele, não fizeram o que queria fazer com ele, mas os judeus bateram nele e espancaram nele. Então, para vocês verem, irmãos, aqueles que diziam que tinha lei, queria matar aquele que estava servindo a Cristo. Mas mesmo assim, Paulo testemunhou do que Cristo fez na vida dele. Era como se Paulo estava falando: o que você está fazendo, eu já fiz. Eu entendo tudo isso. Mas assim como Deus me deu uma chance, também tem uma chance para vocês. Olha o meu testemunho. Olha quem eu fui. Mas eles não aproveitaram essa chance. Mas eu e você, irmãos, vamos aproveitar a chance que Jesus fez na vida do nosso irmão, que Jesus fez na nossa vida. Vamos usar de testemunho para a glória de Deus. E quando a gente ouvir coisas que nos levam mais para Cristo, não vamos rejeitar, mas vamos aceitar. Vamos aceitar. E não importa o que nós tivemos que passar por amor a Cristo. O importante é a gente fazer a vontade dEle. O importante é a gente ser fiel a Ele. O importante é a gente pregar o Evangelho. O importante é a gente dar testemunho daquilo que Cristo fez na nossa vida e daquilo que Cristo quer fazer através da nossa vida. Então, igreja do Senhor, isso aqui é só um exemplo de Paulo, através da palavra, e o exemplo de pessoas que não querem a palavra de jeito nenhum, e o exemplo daquele que leva a palavra mesmo sofrendo. Então, mesmo na dor, leve a palavra. Leve a palavra, porque a obra de Deus não é só para uma pessoa, mas é para todos. Nem todos vão querer ouvir, mas vai ter aqueles que vão querer ouvir. E nem todos vão ser aqueles que querem sofrer por amor ao Evangelho, mas tem aqueles que vão querer sofrer por amor ao Evangelho. Então, igreja do Senhor, que nós possamos aprender com essa palavra e saber que tudo acontece na nossa vida conforme a direção de Deus, é para a glória de Deus. Mesmo recebendo bênção e mesmo sofrendo, se é por Cristo, é para a glória do nome dEle. Amém? Vamos se colocar de pé? Senhor, não somos nós que fazemos, mas sim é o Senhor. Não somos nós que salvamos, mas somos a luz aqui, o canal, para mostrar Cristo para as pessoas. Então, por favor, Pai, primeira coisa que eu peço para o Senhor, e eu creio que a igreja vai estar em comunhão com essa oração. Primeiramente, ajude a gente a ouvir a sua palavra e não rejeitá-la, Pai. Mesmo que vai contra, às vezes, sistemas nossos, coisas que são nossas, que não é do Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, ajude a gente a entender, Pai, ouvir a sua palavra e não rejeitá-la. E, Senhor, a segunda coisa, mesmo apesar dos sofrimentos, das lutas, pessoas ouvindo ou pessoas não ouvindo, ajude a gente a ter força para pregar o Teu Evangelho. Ajude a gente a ter força para levar na Tua palavra. Porque o Evangelho não é só vitória. O Evangelho também é sofrer por amor ao Seu nome. O Evangelho não é só ganhar. O Evangelho também é perder, Senhor. Então ajude nós,
como cidadãos de Cristo, perder a nossa vida aqui para ganhar a nossa vida lá no céu, para ganhar a nossa vida com o Senhor Jesus na Nova Jerusalém. Ajude nós, em nome de Jesus, pregar o seu evangelho apesar das lutas, das situações, e amar mesmo aqueles que nos apredejam, mesmo aqueles que querem nos açoitar, mesmo aquele que nos quer o mal. Ajude nós a pregar, Senhor, e ter amor por eles, porque Paulo chamou eles de irmãos. Paulo chamou eles de irmãos porque sabia que eles eram judeus, Senhor, e a sua vontade era salvar aquele povo. Então, por favor, Pai, mesmo que queira nos matar, ajude nós a não desistir do evangelho, Senhor. Ajude a gente a não desistir da sua palavra, não desistir das pessoas. E, meu Deus, Paulo não foi livrado da primeira vez, mas da segunda ele não foi livrado, Senhor, ele foi açoitado. Quase mataram ele, Senhor, mas o Senhor também protegeu ele para que ele chegasse aos gentios, a César, Pai. Senhor, protege a gente, Pai. O que nós tiver que passar, dá força para nós passar. O que o Senhor puder livrar a gente, livra a gente, Senhor, em nome de Jesus. E aonde o Senhor quiser que a gente chegue, ajude a gente a chegar. Se o Senhor quiser que a gente não pregue só dentro da igreja, se o Senhor quiser que a gente não pregue só nesse bairro, só nessa cidade, só nesse país, nos leva para onde o Senhor quiser que nós pregamos, Senhor. Só nos dá capacidade, só nos dá autoridade, só derrama do Teu Espírito sobre nós, só nos capacita, porque para pregar o Seu Evangelho nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do revestimento da capacitação. Então capacita a Sua igreja, em nome de Jesus, e por favor, ajude não só eu, não só essa igreja, mas ajude todo o Brasil, todas as nações a entender o que realmente é o Evangelho. Ajude as pessoas realmente a entender o que é o Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém.